Olá pessoal, estamos começando mais um Kung Fu Talk e hoje nós teremos a nossa conversa Kung Fu. Com grande satisfação que a gente está voltando e o Kung Fu Talk não acabou, sempre trazendo presença ilustres aí, é questão de tempo, né? A gente tem o que fazer, os nossos entrevistados também têm o que fazer, é difícil até a gente conseguir manejar um tempo aí para todos nós estarmos conversando, fazendo nosso bate-papo do nosso podcast. Lembrando que esse episódio vai estar disponível no Spotify e no YouTube. Se você estiver no YouTube e preferir ouvir enquanto estiver dirigindo, vá lá no Spotify. Se você preferir assistir a gente ver a nossa cara feia, a minha, né, cara feia, a cara linda dos nossos entrevistados, entra lá no YouTube. Assim você também vai ter acesso aos links que a gente vai estar conversando daqui a pouco, tá bom? Os links aí das coisas bacanas que a gente vai estar falando. No ano de 2026, no Cavalo de Fogo, a gente tem muita coisa legal, vários programas, vários projetos pro nosso canal e, e tem muita coisa legal vindo aí, tá bom, pessoal? Por isso que acabou aí estendendo um pouquinho a nossa volta, mas a gente voltou e estamos aí com tudo, tá bom? Queria falar um pouquinho sobre a Fei Long Design Hub, né, que são as camisetas personalizadas, tudo referente a Kung Fu, estilos de artes marciais, na verdade, né, cara? Tem Karatê, Taekwondo, MMA, Jiu-Jitsu, Kung Fu, né, e tem vários designs legais. Inclusive eu tô com uma camiseta aqui, deixa eu até tirar a câmera aqui, muito legal, do Fei Long, do Street Fighter. Esse design é único, tá? Vocês não vão encontrar outro design tão legal quanto esse daqui na internet. Se você quiser, os links vão estar aí na descrição, tá? Então você entra e tem no TeePublic, no Redbubble, no Amazon, Etsy é mais outros tipos de designs digitais, mas lá também tem umas camisetinhas legais. E tô esquecendo um aqui, TeePublic, Redbubble, Amazon, e é isso aí. Se sobrar alguma outra coisa que esqueci aí embaixo, aí depois a gente fala, tá bom? Outra coisa aqui, novidade no canal aqui, vamos falar um pouquinho sobre Dajal, estamos com uns produtos bem legais aqui, tem o Zengu Shui, que a gente está vendendo também, mandando pro Brasil. Esse Electric Medical Balm, esse aqui é muito bom, parece um Tiger Balm, mas ele é bem mais forte, é bem melhor. Esse aqui, inclusive, estou utilizando para tratar minhas costas, é muito bom. Tem os caseiros para marcialidade, mas vocês também podem utilizar para, como é que fala? Injuries, para lesões, correto? Esse aqui dá. É tudo feito caseiro, esses aqui, tá, pessoal? Eu vou explicar um pouco sobre a diferença do caseiro para o industrial. Esse aqui do dragão branco, que é legal. Esse aqui é para palma de ferro. Esse aqui é para braço de ferro. É a mesma coisa. Esse aqui é a mesma coisa. Tá faltando. Esse aqui é para quebrar coco. Muito bom também. Depois vocês veem lá na descrição do site. Eu vou depois fazer uma página legal lá. Eu vou deixar aqui no canal para que vocês possam ver as razões dos Vidadiaus. Né? Lembrando que essas receitas elas são verificadas com o médico traumatologista. A gente tem o médico Dr. Lee Chanatal da Town Trading, que é o médico que sempre faz as nossas receitas. Na verdade, a gente leva a fórmula, ele simplesmente prepara pra gente. Que são formas familiares de Kung Fu. Correto? Se tem uma coisa errada ali, ele com certeza ele não vai fazer. Tá bom? A diferença do industrial, né? O industrial, ele é feito rápido. Né? Normalmente, o efeito é menor. Não quer dizer que não seja bom. Alguns são porcaria, isso não vou mentir para vocês, mas esses aqui a gente tem muito bom Zangu Shui, esse é um dos melhores industriais. E os caseiros a gente deixa de menos, no mínimo 3 meses marinando. Então, quanto mais tempo marinando nas ervas, melhor. Eu tenho que, por exemplo, esse aqui eu acabei de fazer semana passada, do dragão branco. Esse aqui é uma receita nova, vai estar pronto daqui a 3 meses. E esse aqui da palma de ferro, eu tenho 2 anos, tá bom? Desculpa, esse aqui é para quebrar coco. Tá bom? São 2 anos que ele já tá aí. E ele é igual vinho. Quanto mais tempo marinando, melhor. Tá bom, pessoal? Então, acho que é isso aí. Em relação à nossa merchan aqui da nossa página. Os links vão estar aqui na descrição. Lembrando, pessoal, a gente mandou um lote no Brasil. Semana passada já vendeu. Tá? Nossos garotos Avon aí do Kung Fu acabou já vendendo pra gente super rápido. E é isso aí, galera. Vamos trabalhar. A gente está trabalhando com encomenda, mas se chegar no Brasil e a pessoa às vezes desistir, vai rápido, vai rápido. Então entre em contato com a gente se vocês quiserem para melhorar o seu treino, para melhorar a sua prática. A arte marcial, a medicina tradicional chinesa ela é muito importante e não merece ser descredibilizada. Kung Fu e medicina tradicional chinesa andam juntas, tá, pessoal? Não são duas coisas completamente separadas. Claro que
para quem, né, quer ser um médico, um doutor especializado, ele vai para a faculdade, aprende muito mais coisa, como acupuntura, outras coisas, mas também existem aspectos que complementam o seu Kung Fu, tá bom? Acho que é isso em relação a essa parte. Vamos já dar a introdução, já vamos começar nosso bate-papo hoje, falamos demais. Estou aqui com o Sifu Nicolas e o Sifu Douglas. Muito boa tarde, tudo bom, pessoal? Boa tarde, Ronaldo. Pessoal, é uma honra muito grande poder estar falando com vocês aqui no nosso canal, poder estar conversando sobre Kung Fu de verdade, falando sobre sistema Kung Fu, sobre Hungar, falando sobre a marcialidade chinesa, sobre tradição, cultura, porque é algo que está se perdendo e está se perdendo a passos largos. Então, a intenção desse canal sempre foi trazer artistas marciais com calibre, né, e com dedicação para estar conversando sobre a marcialidade chinesa e também mostrando um pouco sobre sua experiência de vida. Queria conversar com vocês e fazer uma pergunta, né? Hoje nosso episódio vai ser em dupla, então sintam-se à vontade. Se eu também estiver falando muito aí no meio das perguntas, pode me cortar, sintam-se à vontade para isso, tá, pessoal? Como que foi o início da jornada de vocês nas artes marciais? Mais especificamente dentro do Hungar, dentro do Hunkyun, né? A gente sabe que vocês fazem parte de uma das maiores famílias marciais tradicionais chinesas, que é o Hungar, que é um estilo tão forte. Eu queria saber um pouquinho sobre a experiência de vocês. Boa tarde a todos. Bom, eu comecei praticando karatê, né? Comecei no Shotokan com 9 anos de idade, né? Eu queria praticar Kung Fu desde o início, né? Naquela época, aqueles filmes da Shaw Brothers, né? Me cativavam, se não me engano, era as terças-feiras à noite, né? Então, toda terça-feira à noite eu estava lá. Passava na Bandeirantes, eu ficava assistindo e queria treinar Kung Fu. Mas a gente não encontrava Kung Fu naquela época. Isso foi nos anos 82, mais ou menos, 80. Então a gente não tinha em Curitiba, aqui onde eu moro, né? Não tinha Kung Fu. Você não encontrava naquela época. Talvez até tivesse, mas eu não encontrei ninguém. Uhum. E o que tinha perto da minha casa, duas quadras da minha casa, era uma academia de karatê, né? E aí meu pai me pôs lá no karatê. Na verdade, ele me pôs no judô primeiro, né? Porque Uhum. só que aconteceu aquela coisa, né? Eu comecei o judô, primeira aula, fui lá fazer uma pequenininha, 9 anos, né? O menino me pegou lá, mais que já tinha mais prazo do judô, me pegou, me jogou no chão. Eu não sabia o que era aquilo, né? Vendo o filme da Shaw Brothers, a segunda vez o menino me pegou para me jogar, o que que eu fiz? Dei um soco no estômago dele. Aí o professor de judô falou: não, você não dá para judô, você vai para karatê. Ele me mandou para o karatê. Daí eu fui para o karatê e fiquei até fazer 12 anos. Fui até a faixa roxa, eu acho, do Shotokan, né? Sabe que eu não lembro com certeza se foi roxa, marrom, eu acho que foi na roxa. Mas fiquei 3 anos em alguma coisa lá no Karatê, e daí descobri uma academia de Kung Fu aqui em Curitiba, e comecei a praticar Kung Fu, né? Era depois, anos mais tarde, eu descobri que era um Kung Fu fake, né? Que não era um Kung Fu de verdade, mas a pessoa que dava aula, ela tinha certas noções de Kung Fu. Uhum. Então eu ensinava Gansal, Paksal, Tansal, fechar guarda, uma mão aberta, trabalhar punho, pegada, né? Então algumas questões realmente ele foi passando para a gente. Eu desconfio até que ele deve ter treinado Hungar com o Lee Ronqui há algum tempo, tá? E depois Uhum. veio para Curitiba e aí inventou, né? O que ele dizia que era o estilo dele e tal. E eu, naquela época, com meus 16 para 17 anos, 18 anos por aí, mais ou menos, eu comecei a ter muitas dores de cabeça. E como eu já fazia Kung Fu, falei, não, eu vou me tratar com acupuntura, vou procurar um acupunturista para me tratar, né? Já que eu tenho afinidade com a filosofia chinesa. E daí eu conheci uma médica chinesa, doutora Li Huiling. Ela morava aqui em Curitiba, ela era formada na China e também formada aqui no Brasil em medicina e era acupunturista. E eu comecei a me tratar com ela. E eu tinha muitos problemas com o meu mestre na época de Kung Fu, porque ele não falava as coisas, ele enrolava, E coitada dela, né? Eu fico pensando hoje, né? Ela deve, né? Porque eu ia lá fazer acupuntura, mas eu ficava me abrindo com ela sobre meus problemas no Kung Fu. Como ela era chinesa, para Uhum. mim, naquela época era natural falar de Kung Fu com ela, né? E aí ela ficava me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo. Não falava nada. Aí um dia ela chegou para mim com uma carta, parece história de filme, né? Ela chegou com uma carta para mim e falou: olha,
chegou um praticante de Kung Fu, ele era professor de Kung Fu lá na China, ele é amigo do meu tio, e ele chegou no Brasil faz 2 semanas, e você pode levar essa carta lá em tal pastelaria, no centro da cidade ali, entrega essa carta e fala que eu que mandei você lá. Aí eu fui lá no centro da cidade, tinha pastelaria só de chineses, e entreguei a carta. Aí vem um chinesinho lá de baixo, lá de dentro, pequenininho, né? Uhum. E começou a marcar comigo aulas de Kung Fu. O Wu Yueng, o nome dele, né? Tá até hoje aqui em Curitiba, a gente tem amizade com ele até hoje. O Wang era lá do sul da China. Ele não era de Hong Kong, mas ele morou em Hong Kong muitos anos. Ele era de uma cidade ali próxima a Foshan. E daí ele foi morar em Hong Kong, onde ele treinou um pouquinho de Hungar. Choi Lei Fai, ele se formou e Wing Chun, né? E ele começou a me ensinar um pouquinho de Hungar, ali que eu comecei. O que ele lembrava do Hungar, o Furró, né? Furró sendo em Qin, a forma do tigre e da garça. Então ele me ensinou o tigre e a garça. Aí ele me ensinou o Wing Chun e me ensinou, começou o Choi Lei Fai. Mas o enfoque dele maior era o Wing Chun mesmo, né? Então daí eu treinei com o Eng, eu acho que foi de 89 até quase 2000, né? Foi média de uns 10 anos aí que eu treinei com o Eng. Aí nessa época, 95 mais ou menos, chegou o pessoal do Ferro Pai em Curitiba. O Luiz Carlos de Souza, um professor, na época era professor de Ferro Pai, veio para o Brasil, para Curitiba, e eu comecei a treinar Ferro Pai, junto quando eu treinava com o Eng. Eu treinava com o Eng e treinava com o Luizinho, né? O Luiz Carlos de Souza, que é meu amigo até hoje, a gente está muito bem, uma pessoa super, nossa, super gente boa, super idônea, super séria no trabalho dele. E aí comecei a participar do Ferropai, conheci o mestre Jair, treinei um pouco o mestre Jair no Ferropai, me formei em Ferropai, e aí eu acabei indo mais para o Ferropai porque o Weng ele não dava certificado, ele não dava, ele te ensinava. E você via que o Weng era um excelente lutador, excelente. Uhum. A gente treinava num estacionamento no centro da cidade, que era aberto. Então as pessoas passavam na rua e viam a gente treinando no fundo do estacionamento. Então, volta e meia vinha cara, vamos fazer uma lutinha, não sei o quê. E dali a gente lutar com o pessoal, né? Então lá ia pessoal de Muay Thai, de Taekwondo, tudo numa boa, não é que nem hoje, né? Hoje o pessoal é tudo mais violento, né? Naquela Uhum. época, claro, era agressivo, mas era uma coisa cordial, era como se fosse uma troca técnica, né? E o Eng, realmente, a gente via que ele se sobressaía muito em relação aos outros praticantes, de qualquer estilo, sabe? Ele é muito forte, processo de Qigong, assim, absurdo, né? Fazia umas coisas assim, ele era inclusive terapeuta do Qigong na China, né? Então ele fazia umas coisas assim você ficava impressionado com ele. De bater no teu estômago, você ficar enjoado, dele vai nas tuas costas, batia, para o jogo, sabe? E não era bater com Uhum. força, era um toque que ele dava. Ele fazia um toque que o estômago embrulhava assim, parecia que você ia vomitar. Ele ia nas tuas costas e dava outro toque, passava o jogo. Era impressionante, umas coisas Caramba. assim, coisa de filme mesmo, né? Claro que o pessoal dizia que era mentira minha, que o Eng não existia, só que o Eng está aqui. Ele tem uma lanchonete perto da minha casa aqui, daí eu levei o pessoal, tá lá o Eng, vai lá conhecer. O Nicolas conheceu, depois que cresceu, Treinei com ele. treinou com ele. No Novo Chinês do ano passado, a gente até apresentou no Novo Chinês ali, que teve no No Clube Clube Mônica de Santa Mônica. Santa Mônica. É, A gente apresentou Uhum. junto ali o com o Eng, Eng, o Wing Chun, a primeira forma, com ele, foi né, bem o legal. cimental com ele, né? Aham. Dentro da linhagem dele do Wing Chun, né? Uhum. Então nós treinamos com o Eng, eu treinei bastante com o Eng. O Eng me corrigiu muita coisa errada que eu vinha já do meu primeiro mestre, depois no lugar, começou a ajustar. Aí quando eu estava no Felpai, eu peguei o Felpai aquela fase que o Lope foi para os Estados Unidos, não sei se você lembra, que deu uns problemas aqui, Uhum. aí ele saiu e começou uma briga. Eu cheguei a conhecer o mestre Lope, conhecia a Maria Luísa, que era quem cuidava da Felpai na época lá em Santo André, e o Lope saiu e estava uma muita brigarada dentro do Felpai, né? Tava uma situação de conflitos lá, né? Uhum. E aí eu preferi sair do Felpai. Eu falei, não, eu vou para algo mais tradicional, um Kung Fu, né, que já seja que a raiz do Felpai já vem do Hungar, né? Então eu falei, nossa, eu vou atrás da raiz mesmo, né? Aí eu saí do Felpai e fui lá para a família Renault treinar o Hungar com eles, né? E lá, assim, eu discordei da forma como eles trabalham com o Hungar, como eles levam o Hungar, e acabei indo daí para a família Tiotilinho, com o Cifu Paulo, né? Onde eu estou assim mais, digamos assim, mais dentro de uma linhagem mais tradicional, que é a Uhum. que me deixa mais feliz, que me deixa mais satisfeito, né?
Claro, claro. esse contato. Eu tive agora em novembro na China, lá, conheci o Tio Ling pessoalmente, conheci vários mestres da linhagem dele, o pessoal assim, com um conhecimento incrível, né? Então, é essa família que nós realmente estamos seguindo agora e trabalhando, passando para os alunos, né? Essa linhagem aí, de Hungá, Que né? legal. A Bacana, minha puxa vida, uma história é história. um pouco mais curta, né? Eu Aham. nasci nos anos 2000. Na época, o meu pai ele estava abrindo uma academia aqui de Hungar, já aqui em Curitiba. Aí eu cresci muito vendo os filmes da Shaw Brothers também, alguns outros. Meu pai ele tinha muito vídeo de filme antigo gravado. E daí ele botava na TV e ó, me criou assistindo um Já monte de doutrinando filmes, ali, né? desde pequeno, né? Aí minha mãe me levava quando eu era bebê ainda na academia para assistir as aulas, ver. Até teve uma vez quando eu era pequeno, eu acho que eu devia ter o quê, uns 5 6 anos. Eu Do tava correndo bastão, do bastão, por aí. que a gente tava treinando todo mundo e eu saí correndo na academia, e daí tinha um aluno do meu pai fazendo forma de bastão, e ele fez assim o giro e eu tava passando bem na hora e acertou assim a minha cabeça. Daí eu lembro do meu pai lá desesperado, me acordando assim. Nicolas, Nicolas, você tá bem? Daí eu acordando assim, levei uma bronca depois por sair correndo assim na academia. Mas eu fui treinando aí, eu treinei dos 5 até uns 8 9 mais ou menos. Aí eu até dei uma pausa ali numa época da adolescência, que eu fiquei meio tipo, foi também um período que meu pai, ele estava com lesão, né? Então ele não estava mais dando aula. Ele estava até treinando em casa, mas ele tava lesionado. Então ele acabava não dando mais aula, acabou se retirando mais da academia. Eu acabei diminuindo meu contato com o Kung Fu nesse tempo. E Uhum. lá pelos 12 13 anos, eu voltei a treinar, aí de forma mais firme, numa academia aqui de Curitiba, e fui treinando de forma contínua até hoje. Fui seguindo firme, né? Aí até tem algumas histórias engraçadas tem uma história na escola que foi engraçada de um rapaz que fazia Muay Thai aqui em Curitiba e ele era o valentão da sala, né? Ele batia em todo mundo. Teve até um amigo meu que ele quebrou o dedo e tal. E daí, uma vez, eu descobri depois, né, que o professor dele de Muay Thai falou: Ah, tem um garoto que faz Kung Fu na sua sala, bate nele que eu te passo de graduação, então. Só que daí o cara me catou assim na saída da escola, me deu um chute, daí eu levei até o chute aqui na lateral, fui pego meio de surpresa, daí ele veio socando, quando eu vi eu limpei e projetei ele no chão. Aí eu montei em cima e comecei a bater. Aí me tiraram e tal, deu confusão, daí meu pai chegou assim, não, mas primeira pergunta, você apoiou ou você bateu? Deu, não, aqui. Tá. Segunda pergunta, você que começou? Não. Tá, então tá tudo bem. Era o protocolo das duas perguntas ali. Aham. Foi isso, assim, daí eu fui treinando junto com meu pai até os tempos de hoje. Na pandemia, eu digo que na pandemia foi meu momento de maior evolução, porque eu fiquei trancado em casa, não tinha nada para fazer, estava tudo parado pela própria pandemia, e daí eu pegava o meu pai e a gente passava horas, passava o dia treinando durante a pandemia. Porque não tinha o que fazer, então a gente fazia combate, fazia forma, fazia processos, né? Eu ficava treinando o dia inteiro. Então a pandemia nesse sentido foi bom para mim, né? Uhum. Até mesmo a doutora Ali Ruilinha, nós, onde ela estiver, não sei se está viva ainda, nunca mais vi ela, ela fechou consultório uns anos depois, não sei se voltou para a China, mas ela inclusive me indicou o Sr. Pan também, né, que foi meu mestre de Tai Chi muitos anos, Uhum. eu aprendi o Tai Chi Yang com ele, né, então assim, ela foi uma indicação muito boa para uma pessoa que realmente me ajudou bastante a encontrar meu caminho marcial mesmo, tá, nesse sentido. O legal dessa trajetória marcial, né, que a gente sempre tem uma experiência positiva, a grande maioria, né, positiva e às vezes também algumas coisinhas negativas, mas o que nos alimenta é sempre as coisas positivas que nos faz acabar crescendo dentro da marcialidade, praticando outros estilos, buscando outras linhagens, igual vocês, né, foram atrás realmente da linhagem do Tito Lin, treinaram com o mestre Wang, e realmente essas coisas aqui realmente nos fortifica, né, porque embora
há bastante coisa que a gente vai estar falando aqui um pouquinho mais adiante em relação à tradição e essas coisas, mas essas experiências que a gente tem é sempre muito válida, e isso é a história da arte marcial. Cada mestre, cada professor começou num espaço e terminou, né, seu legado, e aí sempre vai levando, os alunos vai levando, e essas histórias é que ficam enriquecidas, né? Sempre eu busco saber mais sobre os meus sifus, sobre os meus sigungs, como é que eles começaram. Cara, todo tipo de informação é muito bem-vinda, né? Tenho muitas revistas, livros que eles escreveram, e todas essas histórias, às vezes as coisas mais simples, igual o Nicolas comentou, né, uma briguinha de escola, mas isso é uma coisa que é um legado que deixa, que no dia de amanhã os alunos do Nicolas vai chegar e vai falar isso para os alunos dos alunos dele. Então, é muito bonito essas coisas simples que acontecem, esses motivos do porquê que a gente acaba entrando dentro da arte marcial, que a gente acaba ficando, essas experiências que só reforçam o quanto a arte marcial, ela faz um bem danado para nossa vida. Com certeza. Na próxima bate-papo, eu queria falar um pouquinho sobre os pilares. Quais são os pilares fundamentais do Hungar que vocês preservam em seus treinamentos? Eu falo sobre os pilares porque é muito importante. Essa é uma das perguntas que eu acho que é uma, talvez, tá, a mais importante, se eu não estiver enganado. Quando a gente fala sobre marcialidade, sobre estilo de Kung Fu, a galera ela tem uma visão equivocada sobre a fundamentação, sobre a aplicação, que as pessoas normalmente elas pensam é sobre filmes de Kung Fu, o cara que vê ali luta mais forte, utiliza, né, uma garça, utiliza um Fujiao, alguma outra coisa, e esquecem do que está por detrás de você usar aquilo lá. Né? No Hakai a gente tem o que a gente chama de Fao Cham Tantou, né, que são as bases principais de você utilizar a sua estrutura, a sua biomecânica, para poder você aplicar. Dentro do Reinimun a gente tem os 5 pilares, né, o Minloigin, Mowei, Yingin, Tantui e o Fanda, que nada mais é do que a velocidade, suavidade, a exponencialidade, sensibilidade e a precisão de cada movimentação. E tudo isso está por detrás do porquê que a gente memoriza a forma, faz postura baixa, faz uma movimentação assim, uma movimentação assada. Então eu queria entender de vocês, né, na visão Hungar, né, o que vocês talvez possam até explicando nesse aspecto, porque a gente sabe que tem coisas em que é apenas para discípulos de portas fechadas, mas eu queria entender um pouquinho sobre a visão do Hungar, como que ele talvez se diferencia, como que ele é similar aos outros estilos, e quais são os pilares fundamentais do Hungar. Melhor você, daí depois. Bom, Algumas características muito fortes do Hungar a questão do Qigong, né? O trabalho muito forte com o Qigong. Então a gente tem sempre um trabalho em aula de algum tipo, nem que seja um Qigong básico no início. Então é essa conexão com a energia do corpo, né? De você saber, sabe, produzir energia interna e saber canalizar ela marcialmente. Então esse é um dos pontos muito fortes no Hungar. O Hungar ele usa muito aquele Qigong mais dinâmico, mais, né, uma tensão, uma respiração dinâmica, com movimento, onde você vai controlar o Qi e saber utilizar ele de forma, né, prática, digamos assim, no combate. Esse é um ponto muito importante no Hungar, que a gente começa aos pouquinhos no início, depois vai intensificando. A questão da base baixa, né? Muitas vezes a pessoa acha, mas então o Hungar luta com a base muito baixa. Não, porque se você abaixar muito a base, você não trabalha o braço, e o Hungar principalmente é braço, né? Na realidade, você trabalha a base baixa para você ter um enraizamento forte. Esse é muito importante para o Hungar. Você está muito bem enraizado, muito bem postado, para a pessoa ter dificuldade de se movimentar, né? Hoje eu tenho prótese no quadril, né? Como você sabe, né? Então eu tenho prótese nas duas pernas. Minha base ela tem alguns problemas hoje. Hoje é mais, né? Estou fazendo 55 anos no mês que vem, eu já não estou mais com a força de antes. Mas quando eu tinha academia e tinha vários alunos bem mais novos que eu, muito mais fortes, tudo, mas eu baixava a base e ninguém me tirava. Não tinha. Tinha aluno que fala, professor, posso te projetar se eu, né, eu fiz judô, não sei o que. Eu falei, pode tentar. E ninguém me projetava, sabe? Por causa realmente desse trabalho do Hungar, de você enraizar, de você, né, ter uma base forte. Então, a base baixa é outro aspecto muito importante do Hungar. É muito forte dentro do Hungar esse trabalho. Outro aspecto muito forte do Hungar é o calejamento. Então, o Hungar trabalha calejamento do braço de ferro, palma de ferro, né? Não é o estilo da palma de ferro, é um trabalho de palma de ferro do Hungar, né? Esse trabalho da palma de ferro do Hungar e a garra de ferro é passado mais para frente.
porque você transforma a mão da pessoa numa arma mesmo. Então eu não saio ensinando isso, o cara chegou hoje, amanhã na academia, já, aqui, ó, pronto, já. Não, é um troço meio perigoso mesmo, né? É um Uhum. troço que realmente a gente tem que ter critério para quem vai passar, né? Mas, por exemplo, o braço de ferro, que é para você aguentar os impactos, e isso de forma gradual é passado desde o início, já tem o Dasansin, que é as batidas de braço que a gente faz no lugar, né? Que vai fortalecendo os 5 lados do braço, né? Todos os lados dele, com batida de todos os lados, para que teu braço fique todo realmente muito compacto para aguentar os impactos de um combate mesmo, né? Então a gente vai trabalhando isso. Então essa questão do calejamento é outro aspecto muito forte do Hungar, né? Que a gente trabalha. E a versatilidade técnica do Hungar. No Hungar você vai ter tanto movimentos fortes de curta distância, Uhum. como movimentos fortes de longa distância, como você vai ter os animais que vão alterar vários aspectos marciais ali, várias estratégias marciais diferentes, né? Então isso no Hungar, eu acho, isso é uma das, o Nicolas gosta muito desse aspecto, né? Eu ia falar dele, mas Que essa versatilidade marcial, né? Você tem muitos estilos que são fantásticos, né? Mas trabalham de uma forma só, dentro de uma linha de raciocínio só. O Hungar você tem essa diversidade. Por exemplo, a serpente do Hungar é muito diferente você usar um movimento de serpente e um movimento de tigre. Vão ter estratégias diferentes de combate, né? E isso faz o Hungar um estilo muito forte, essa questão da adaptação. Tanto que tem muitos mestres de Hungar que se especializam em um dos animais, né? Eles não usam todos muitas vezes, né? Eles ficam naquele animal e se aprofunda nele, sabe? Tanto que o Eng, inclusive, uma curiosidade, quando o Eng aprendeu o Hungar, ele justamente foi aprender o forró porque teve um campeonato na China, um torneio de luta, e quem ganhou o campeonato foi um mestre de Hungar que só praticava o forró. Ele deixou todo o Hungar de lado e se especializou no forró, no tigre, na técnica do tigre da garça. E ele ganhou esse campeonato de luta lá tinha vários estilos no campeonato, né, da China inteira, e o Uhum. cara ganhou só com o forró. E o Wang ficou muito impressionado de ver aquele campeonato. Aí ele foi atrás de aprender o forró e desenvolver o forró para entender, né? Que foi a primeira forma de Hungar que eu aprendi, né? O Wang eu nem sabia do resto. Ponte Fofu, o Inquim, Sapinquim, Titsinquim. Eu fui saber que isso existia depois, né? Não sabe? Eu só sabia o forró, era o que eu sabia fazer e o que eu trabalhei com o Eng, né? Uhum. Então essa versatilidade do Hungar também é fantástica. Também é uma coisa que tem muita técnica, sabe, de muitas formas para você trabalhar dentro dele. Isso eu acho muito bacana também. eu acho interessante comentar que as pessoas, quando a gente fala que trabalha o Qigong, né, o Hungar tem um Qigong muito forte, muitas vezes a pessoa não entende o porquê que a gente trabalha o Qigong, né, tá, e daí, né, o que que é Uhum. você vai fazendo o processo de Qigong, você vai alinhando toda a estrutura do corpo, e a partir desse alinhamento você consegue gerar força estrutural. Não é algo que do dia para a noite você consegue gerar. Então o Qigong ele vai ajudando o teu corpo a guardar essa energia interna e a você com o tempo e graças a essa estrutura que vai se formando, conseguir projetar ela para fora, né? E eu gosto muito do trabalho das 5 distâncias do Hungar, né? Que é as armas, a distância das armas, a distância do chute, da perna longa, do braço esticado, do braço curto e do agarrar, né? E é interessante porque a gente trabalha muito a forma que você vai transitar entre as distâncias durante o combate. Então você vai chutar e vai aproximar. Se o cara for melhor de chute, você vai ter que trocar chute com ele para aproximar, para encurtar a distância. Então tem muito essa visão de como você vai trabalhar a distância que é melhor para você no combate. Então, por exemplo, você pega o Wing Chun, por exemplo, que eu e meu pai a gente também pratica, a gente gosta muito do Wing Chun. Ele é uma especialidade, ele tem a distância dele, que é a distância 2 e 3, que seria a do Uhum. braço, né? As distâncias que cobrem o braço. É, o Hungar ele acaba abrangendo mais distâncias. O problema do Hungar, eu diria que a vantagem e o problema, é que por abranger muitas distâncias e ter um leque técnico muito grande, você demora muito tempo, né, para pegar cada distância, pegar o macete de chute, pegar
Mas uma vez que você pega, você consegue ter um leque marcial muito grande para se virar em qualquer situação, né? Então, por exemplo, o Taekwondo, né, é um estilo também que eu admiro muito, gosto muito do Taekwondo, mas o Taekwondo, você pega, eles têm uma especialidade muito nítida na distância 4. Eles chutam. E é a especialidade do estilo deles. São bons, né? Eles são extremamente bons nisso, eles vão chutar o dia inteiro. É. O boxe Velocidade. também, a distância do boxe ali é do braço, e os boxeadores tocam muito bem. O Hungar ele não tem necessariamente uma especialidade, claro que a especialidade do Hungar acaba sendo mais braço, né? É uma característica dos estilos do sul da China, então a gente não tem um enfoque tão grande nas pernas, apesar de você ter chutes no Hungar também, mas o Hungar ele vai transitar muito entre as distâncias por causa dessa visão de que você tem que estar preparado para qualquer adversário, para qualquer coisa que apareça. Isso aí. Eu acho três pontos aqui que eu fiz a anotação, né? Que acho que é legal a gente ressaltar. Quando o Douglas mencionou sobre repetição e energia através, a energia através das repetições, né? Tem um quote, como é que fala? Uma frase, um provérbio chinês que fala, né? Ataque 1000 vezes e os métodos de ataque se tornarão naturais. Se você atacar 10.000 vezes, você libertará o espírito do dragão. Esse espírito do dragão que a gente fala é exatamente o que puxa o que o Sifu Douglas falou sobre o enraizamento baixo com uma árvore. O Sifu, a Lun Fei Li, ele falava que a força do braço está nas pernas. Se você tem uma perna fraca, o seu braço é fraco, porque não tem como uma árvore ela ter o tronco fraco e ter os galhos fortes. Então, a base do estilo do Kung Fu da Hungar, eu achei fenomenal você falar sobre a postura baixa. Eu acho que isso é uma mitologia que o pessoal fala muito, que o Hungar, estilo do Sul, postura baixa. Então, quer dizer, não é que você vai lutar baixo. É porque as mãos são rápidas, porque o seu enraizamento, ele é um enraizamento muito estrutural. O que a gente fala sobre, que é chamado de Magong, que é a energia vindo das pernas, nada mais é o elemento terra, né? Não vou entrar muito em detalhe sobre esse assunto, até porque, né, para depois não sair daqui, mas esse enraizamento através dos braços rápidos nada mais é do que realmente uma base muito firme, né? Uma pull forte, ele nada mais é um soco forte, não tem como você eu fiz experiência com um aluno e falei, tira uma perna do chão e tenta dar o soco mais forte que você conseguir num saco de pancada. Aí você vai ver qual a potência do seu soco. Aí, ok, coloca as duas pernas, faz uma postura, né? Pode ser Sanguakma, pode ser Bioma, pode ser qualquer uma. Agora dá o soco. Aí você vê como que a sua estrutura corporal, claro, né? Colocando ali, fazendo a biomecânica correta, né? Fazendo as 6 harmonias corretamente. Você vai ver que realmente a sua potência ela é mais forte. Exatamente. Isso é um equívoco muito grande, né? Porque o pessoal fala até. Eu achei muito legal quando eu vi o Alex Lowe fazendo uma entrevista, não sei se foi na tua ou na outra, mas achei muito legal a frase dele, né? Assim, ele fala assim: nossa, quando eu imaginava um praticante de Hungar, eu imaginava aquele cara, né? Tipo Jason Momoa, assim, né? Enorme, com tridente, bracelete, aquela coisa, né? Boloyung da vida. Então, né, porque você vê os filmes, a maior parte dos praticantes de Hungar que aparecem nos filmes são assim. O que se fala na China é que o Hungar é um estilo muito forte mesmo, né? Se comenta disso. Mas a força do Hungar não é você falar, ir lá fazer musculação, levantar peso, ficar bombado. Não que você não possa fazer isso, né? Não é que seja proibido, não é isso. Eu mesmo faço musculação, gosto de fazer musculação, gosto de levantar peso e tal. Mas a força do Hungar está nessa estrutura, nesse encaixe estrutural com o praticado junto. Aí que você tem um estilo forte mesmo, né? Você tem uma base bem sólida, que nem você falou, a raiz sólida, onde vai produzir um braço forte e uma estrutura de ti que você vai trabalhar desde o início, durante muitos anos. E quando aquilo encaixar tudo certinho, é uma potência muito forte mesmo. Muito forte mesmo, né? Uma coisa também que o Douglas não, desculpa, o Nicolas falou sobre a passada dos pés, né? O footwork que a gente chama no inglês. A transição que vocês fazem, cara, é uma coisa assim que é tão bonita, o pé encaixando certinho, né, durante a forma, não é só Mapu Gumbu, Koibu, e assim vai mudando. Às vezes tem passadas tão legais, cara, nas formas de Hungar,
que você vê que encaixa a movimentação, é como se fosse uma engrenagem, já puxa a movimentação, já encaixa o quadril e pum, e já entra a movimentação ali, que seja um full jaw, que seja um soco, ou o que for. Eu acho muito legal isso também, que eu queria dar um adendo nessa parte também que que o Douglas falou sobre a passada dos pés. Eu sou suspeito, né? Eu realmente gosto muito das formas do ringue. Eu acho legal porque as pessoas não percebem, mas isso é uma visão que eu tenho de que você vê muito Kung Fu pelas transições. Porque não, a galera olha e fala movimento A, movimento B. Mas a verdadeira técnica é como você vai transitar entre o movimento A e o movimento B de forma fluida e contínua. Porque é isso que vai num combate, numa situação onde você de fato vai aplicar o Kung Fu, que vai realmente importar. Claro, você tem que fazer o movimento A e o movimento B de forma correta, mas a transição entre os dois é extremamente importante. E esse é um aspecto até, essa questão da transição é interessante a gente comentar, que as pessoas têm uma visão que você vai lutar com fogo, você vai abaixar uma, pular embaixo e, né, e puxar o sal aqui e olhar para o cara, né? E não é nada disso, né? Essas posições são posições de transição, né? Então eu posso estar lutando até com suas guardas de meio MMA mesmo, posso estar aqui, na hora que o cara dá o soco, eu entro no seu tchau e volto para cá. Dá o soco, eu limpo, serpente, entrei, volto para cá, sabe? Uhum. Então não é uma coisa, é uma transição, é mais solto, né? É uma coisa que você vai usar no momento, que você vai. Você não vai lutar daquela forma, né? Não é estático. Exatamente. E o que é triste é que dentro do próprio meio do Kung Fu a gente vê muitas escolas que perderam essa percepção. Eles vão lutar e acham que tem que fazer a base lá e tal. Parece que está no filme da Shaw Brothers, gente. Eu gosto muito dos filmes, mas eu adoro os filmes. A pessoa quer reproduzir o filme na realidade, né? Eu acho... E o filme ele tem que ser estético, tem que ser bonito. Para filmagem, cara, lindo, excelente. Quer fazer uma luta com um aluno brincando aí, combinada, estilo filme? Legal. Por que não? Legal. Mas na hora de um combate mesmo, real, não é isso. Não é isso. E você tem que saber aplicar o seu Kung Fu tradicional para na hora do combate você não ir lá e lutar um MMA, não lutar um boxe. Eu passei por uma situação que eu acho interessante citar. Meu pai tinha falecido, isso foi 2006, se eu não me engano. Meu pai tinha falecido, daí minha mãe, a gente morava no sobrado, eu e minha mãe, né? E minha mãe não conseguiu mais dormir no quarto deles por causa da ausência do meu pai. Ela falou: não, eu vou começar a dormir na sala embaixo. E um dia, tinha sido 4 dias que meu pai tinha falecido. Minha mãe estava dormindo na sala embaixo e eu acordei com uma vontade de tomar água, 5 da manhã, 4h30, 5 da manhã. E eu pensei, mas se eu for descer tomar água, eu vou acordar minha mãe, que a sala ficava no caminho para ir para a cozinha. Aí eu vi uns passos lá embaixo de casa. Aí eu falei, eu vou descer. Minha mãe está acordada, eu vou descer tomar uma água, né? Vou descer lá. Aí eu desci tranquilamente, né, de pijamão lá, desci bem sossegado. A nossa escada era uma escada fazia assim, né, circulando. Quando eu chego no último degrau lá embaixo, tinha um cara do lado da minha mãe com uma faca na mão. Minha mãe estava dormindo, não tinha visto, e ele com uma faca do lado dela, né? E ele olhou para mim, como ele estava com a faca na mão, ele fez assim, tipo, apontando para minha mãe, olhou para mim e deu uma risadinha, né? Eu acho que ele ia pedir dinheiro, ia pedir. Eu sei que não, ele foi abrir a boca, eu voei para cima dele. Eu voei assim, eu não sei como eu cheguei tão rápido nele, assim, foi metros assim, em menos de um segundo, né? Eu fui em tigre direto nele. Uma mão foi na mão com a faca, eu peguei a mão dele com a faca e a outra mão foi nos olhos dele. Né? O tigre sobe a montanha do lugar, né? Eu fiz esse movimento aqui, sabe? Eu fui, tá? Mas eu fiquei, não, eu voei, sabe? Imagina, cara, a cena, o cara com a faca. Isso da respiração que eu já tinha dado 3 sacadas. Aí o cara vai, ele solta a faca, porque eu acho engraçado. Aí você fala, aí você ia falar pra todo mundo, pô, minha respiração do lugar fez o cara soltar a faca, mas desculpa, pode continuar. Eu voei para cima dele, eu peguei o braço dele e aqui eu fui nos olhos. A sorte dele é que ele provavelmente não sabia lutar e ele virou de costas para mim. Tá? Ele fez assim, ó, e jogou a faca e fez assim, sabe?
Ele meio que entrou em Caramba. desespero, ele jogou a Aham. faca e virou, né? Aí eu peguei ele por aqui e comecei a bater na parede com ele. Tá? Uma mão Nossa. na mão e outra mão no gogó dele aqui. Comecei a bater. Bati umas 3, 4 vezes. Aí eu ia trazendo ele para baixo aqui, ó. Eu fui girando para trás para trazer ele para cá, Aham. né? Quando eu girei para trás, tinha uma mesinha de centro. Eu tropecei na mesinha de centro. E ele escapou de Hum, mim. hum. Aí ele tirou a jaqueta dele, jogou a jaqueta e ó, correu, né? E aí fugiu, tá? Mas Caramba. pulou a janela e foi embora. Mas assim, mas então, sabe, a aplicação prática do tigre, por exemplo, é isso, né? Sabe? Não é eu vou defender a faca deles. Não, é uma vez, você vai lá e arranca o olho do cara, né? É marcialidade pura. Marcelo, o Hungar é isso, né? Em relação a. O Hungar ele ensina não apenas a lutar. Acho que essa pergunta é mais para as pessoas que estão vendo nosso podcast e às vezes não têm conhecimento da arte marcial e às vezes até tá buscando, né? Ou até é iniciante dentro da arte marcial. Mas o Hungar ele não ensina apenas a lutar, mas também a cultivar virtudes como disciplina e respeito. É muito interessante falar sobre Molduk, ou Ude em mandarim, porque o Molduk, ele tá se perdendo muito, cara. E às vezes eu tento reforçar isso, porque Molduk não é só chegar ali, ô, se for Nicolas, beleza? Tudo bom? Cara, tem muita coisa, as pessoas acabam esquecendo sobre, né, etiqueta Kung Fu, sobre respeito, sobre empatia, né, a gente vê dentro da arte marcial, vocês sabem as coisas que às vezes acontecem, aluno que quer passar em cima de Sifu para pegar informação de Qigong, e assim sucessivamente. Então é interessante a gente falar um pouquinho sobre esse aspecto, e eu queria que vocês abordassem esse tema um pouquinho para falar sobre o Molduk e o Ude dentro do Kung Fu Pode Hungar. começar. Bom demais, fala assim. Não, sim, com certeza, gente. É muito, isso para nós é muito sério, né? Muito importante. A pessoa mostrar assim, educação, respeito, disciplina, respeito à graduação, né? Aquele que é mais Uhum, graduado que você, respeita teu irmão de treino. Então, nós vamos fazer um trabalho de luta na aula. O objetivo é desenvolver a técnica, não é pôr o teu irmão de treino no chão, não é você nocautear alguém, tirar sangue de alguém dentro da academia, não. uhum, Né? A gente tem um cuidado para que a pessoa, a maior parte das pessoas trabalha no dia seguinte, então a pessoa precisa ir trabalhar no dia seguinte. Você não pode lesionar alguém, né? Fazer alguém para uma cirurgia e coisas do gênero, né? Até, Pode falar. Pode falar. até a gente escolheu o nome Academia Wuchan aqui em Curitiba, porque o termo ele se traduz como as 5 constantes, ou as 5 virtudes cardeais, que ele tem é um conceito fundamental no confucionismo, né? uhum, E essas 5, elas são basicamente a benevolência, a justiça, a cortesia, a sabedoria e a integridade, né? E a gente escolheu esse nome até aqui para a academia em Curitiba porque são 5 virtudes que estão se perdendo. A gente vê que estão se perdendo tanto no meio marcial quanto nas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente ensina quando a pessoa chega na academia é, ó, o nome da academia é esse. Por quê? Por causa das 5 virtudes. E daí a gente até tem um papel explicando cada virtude de forma mais profunda. Mas a ideia é justamente essa: você não só forjar um praticante, mas como você se tornar uma pessoa melhor pela forja do Kung Fu, né? Você trabalha o corpo e alinha a mente junto. Não é só um trabalho do corpo para ser forte, ir lá e bater nos outros. Não, não é esse o objetivo, não é essa a ideia. A ideia é você realmente se tornar uma pessoa melhor. Você forja o corpo para afiar a mente. Então é um processo de transformação tanto mental quanto físico, né? Você tem que os processos mais avançados do Hungar, eles envolvem a palma de ferro, envolvem uma série de técnicas que a ideia é que a pessoa vai aprender essas técnicas quando ela já tem essas virtudes introjetadas no seu interior, porque não são técnicas que você pode ensinar para qualquer um. Se um maluco aprende a palma de ferro, o cara vai lá, faz o calejamento, não trabalha nenhuma virtude e chega em casa, bate na esposa e uhum. mata a esposa. Olha que ótimo. Então você tem que trabalhar essas virtudes. A pessoa ela tem que trabalhar o controle emocional dela,
tem que trabalhar a empatia, a benevolência com o próximo, o seu sentido de justiça, o seu sentido de cortesia, ser cortês com os outros, não só no sentido de a cortesia no sentido de você realmente ser cordial com o próximo, de você manter um bom convívio social com as pessoas, buscar isso. São qualidades importantíssimas no desenvolvimento do Kung Fu. E é uma coisa que a gente tem que sempre cuidar, né? Porque o Hungaro, ele, desde o início, ele é muito. Você começa a ver as aplicações do Hungaro, você vai lá na primeira forma, lá, uma forma simples, mas ele já é quebra-braço, já é arrancar osso. Ele é uma forma que é um sistema desenvolvido para guerra, né? Ele surgiu numa época de conflito que tinha dentro da China, né? Então ele foi desenvolvido para isso, era uma solução de guerra, era tática de guerrilha, né? Então, a gente, claro, você não vai, sabe, mas a gente tem que ter um cuidado em explicar isso, porque realmente o Hungar ele é muito, muito violento na base dele, né, na aplicabilidade dele mesmo, né. Até para você treinar o combate na aula mesmo, você tem que, certas técnicas não dá. A gente vai. As coisas não tem A como gente você treinar coloca dois assim. intensidade técnica, porque, por exemplo, numa intensidade baixa, a gente deixa o aluno meio que aplicar tudo. Mas por quê? Porque na intensidade baixa é só fazendo devagar, fazendo ali o princípio, etc. A partir do momento que você começa a subir a intensidade, algumas técnicas a gente olha e fala: ó, isso você não vai fazer. Porque se você fizer, vou fazer numa intensidade alta, daí para quebrar o braço do coleguinha, ótimo. Uhum. Ele é um estilo muito agressivo mesmo, muito agressivo. Por isso tem essa, né, se fala muito na China, né? O Hungaro é um estilo muito forte. Forte porque a aplicação dele é muito forte, uma aplicação destrutiva, né? Até tem aquele texto que você leu de japonês, né? Que você comentou com a gente esses dias. Tem, ele era mestre de. Karatê, jiu-jitsu. Não, não, não. Era de aquele estilo de Kung Fu, Bajiquan. Bajiquan. Badichun. É, Legal. Ele foi para a China, né? Daí ele comentou. Você que leu o texto, conta. tá. Ele basicamente fala que na China os chineses lutavam como animais, que eles iam uns aos outros se agarrando e se destruindo, se quebrando. E ele falava que na percepção dele parecia quase que não tinha honra, porque ele falava que era tão agressivo os combates que ele viu. É um texto de 1600, 1700. Eu estava pesquisando, eu acabei Arrancava esbarrando olhos, nisso. garganta. Exato, ele falou, eles se atiram uns aos outros buscando olhos, garganta e testículo. E ele falava que foi muito assustador para ele chegar lá e ver esse tipo de luta na rua, que eles faziam esses desafios, etc. Caramba, que legal. É interessante de ver, né? Porque a gente está falando sobre. Claro que a sociedade ela acaba evoluindo, ela acaba se modificando, né? Tem novas modas, tem novas tendências. E é legal que dentro da arte marcial a gente consegue manter a tradição, claro que estilo tradicional, né? Não as bocas de porco que acabam surgindo por aí durante o tempo. Mas o estilo ele acaba surgindo através de um aspecto ali da sociedade, né, daquela época, e ele vai começar a evoluir, começa a ver novas raízes, né, ou ramificações daquela raiz. Hoje a tendência, né, a gente está na tendência do MMA e do UFC por conta do entretenimento, por conta o jiu-jitsu, que são artes marciais muito bem eficazes, mas não se apura tanto em relação ao que a gente fala sobre o UD, sobre sobrevivência, que foi o caso do Kung Fu, do Kung Kyun, que foi a sua origem, né, desde o princípio, foi um estilo que realmente ele foi surgido, né, para conflitos sociais, para sobrevivência, né. Hoje a gente tem artes marciais um pouco mais focadas para tendência de competição. Claro que existe adaptabilidade em combate, mas não se fala muito disso dentro, né, dessas artes marciais modernas. Eu falo isso porque eu trabalho no UFC, então ali o pessoal, você vê nas aulas, é questão de combate, questão de competição, soco, peito, chute, queda, chave. Claro que uma chave, se você continuar, você quebra um braço, você pode acabar tirando a vida de uma pessoa, mas da parte do strike não se tem muito isso, ó, dedada no olho, ó, chute na genital, puxa aqui, morde o pescoço, arranca o olho, né? E essas coisas que são realmente uma parte da sobrevivência, talvez da eficiência
pura dentro do estilo tradicional, né? E você consegue agregar ali também a parte moralística, né? Que seria o respeito, né? Você é uma arma viva, porque você aprende a se defender, você aprende a machucar, igual a experiência que o Douglas teve, né? Ali protegendo a sua mãe, mas ao mesmo tempo ele sabe que, opa, peraí, isso aqui eu não posso fazer porque, né? O meu limite é até aqui, porque eu sei que eu tenho respeito, eu tenho responsabilidade, tanto com o aluno, ou até mesmo uma questão de defesa pessoal, você podia, né, ter pegado o cara ali e ter tirado a vida dele, talvez em questões de mais rápido ainda, mas pela questão da, né, vem todo um filme na cabeça, puxa vida, e agora, o que eu faço? Mato o cara, só quebra o braço, deixa o cara inválido, porque assim, é muito rápido, e o tempo É, passa, mas ao mesmo tempo você tem aquele controle emocional, é isso que eu queria dizer. é, não, é um processo muito, muito rápido mesmo, né? E a gente vê essa questão, né? Que, por exemplo, que nem você falou, eu particularmente gosto do UFC, gosto Uhum, do jiu-jitsu, Muay Thai, eu treinei Sancho um bom tempo e gostava né, sabe, de boxear, chutar, socar, mas são duas dinâmicas diferentes. Quando você pega uhum, um estilo tradicional, como o Hungá, que ele era feito por uma guerrilha, como surgiu na China, na época que os manchus estavam no poder e os chineses estavam contra o governo, contra o império, né? Então, eles eram, as forças imperiais vinham com facão, com espada, e o cara estava muitas vezes com a mão livre. Então, ele tinha que, primeira oportunidade de pegar o cara, ele tinha que matar, ele não podia ficar fazendo trocação. uhum, Então ele tinha que pegar e matar de uma vez, né? Então são duas realidades muito distintas. Você está dentro de um octógono, né, onde você tem certas regras e que são certas. Você tem que ter essas regras para fazer exato. uma trocação, para fazer uma coisa que todo mundo saia vivo, né? Uhum, O objetivo não é matar ninguém, né? Uma coisa que eu sempre falei, que inclusive aconteceu uma situação que eu acho que provou uma coisa que eu sempre falo na academia, as pessoas muitas vezes não dão bola, né? Eu falo assim, gente, você dar um soco com uma luva é uma coisa. Você saber socar e dar um soco com as mãos cruas é outra muito diferente. Né? uhum. Teve aquela situação do Vanderlei Silva e do Popó, que teve aquela, né, aquela brigarada no palco. Baixaria. No final da luta, você vê o Vanderlei levou um golpe de mão livre. Um golpe nos olhos de mão sem luva nenhuma. Nossa, ele machucou muito ele. E a gente tá falando de um lutador profissional, né? Não é um moleque de rua, é um cara que é profissional, Exatamente. que E olha é que acostumado a apanhar. e é um cara bom de porrada. Ele bate bem, ele aguenta bem, ele é forte, tudo. Mas o golpe entrou preciso, sem luva. Olha o estrago que fez nele. Ele teve que fazer Uhum, exame, teve que fazer tomografia. Né? Não estou denegrindo ele, não. Ao uhum. contrário. Né? Eu acho A que ele gente foi admira, com aquela certeza. situação. Mas a gente vê daí o que eu sempre falava na academia. Gente, um soco de mão vazia, sem nada protegendo, é, é devastador. É interessante Né? porque a luva, o que que ela faz? Ela protege, né, tanto a mão quanto dá aquela fofada e ela joga o impacto para dentro. Então você não Uhum, tem tanto dano externo, mas você tem muito dano na parte dos nervos, na parte. Por isso que muitos lutadores aposentados eles Tem acabam problema. desenvolvendo problemas a longo prazo, né, por causa desse chacoalhar que a luva gera nos órgãos e etc. Mas quando você tira a luva e você luta sem ela não tem esse processo da dispersão do impacto para dentro e etc. Então, o que que acontece? O uhum, impacto vem inteiro, tanto na tua mão quanto no rosto do cara. Se uhum. sua mão não está preparada, por isso que inclusive se desenvolveu a palma de ferro, esses processos de De calejamento, planejamento, né? por isso que se desenvolveu o próprio Dial, que é tão importante, porque Ó, o Merchan. Valeu. E é importante mesmo. mas é Exato. importante, porque o que que acontece? Você tem os processos corretos, né? Para você fazer essa palma de ferro, e quando você faz ela, você consegue dar um soco em alguém sem Uhum, destruir a sua mão, né? Então, por que que você pega o Pancration lá da Grécia Antiga e eles não socavam? Porque se você socasse na Grécia Antiga, não tinha processo de calejamento. Você quebrava a mão. uhum, E, Então eles trabalhavam palma, arrancar olhos, testículos, gargantas, você vê certas similaridades. O soco ele surge a partir do momento que você tem um processo de calejamento. Porque se você agora, opa, agora eu consigo fechar a mão e bater sem quebrar a minha mão. Você isso é desenvolveu uma a. coisa que eu já vi pessoal comentou, eu já fiz post na internet fazendo garra do tigre, né?
Aí a pessoa escreve, baixa, garra de tigre é só para filme, não funciona na É vida real. estético, né? É estético. Gente, e o Pancration, lá na época da Grécia Antiga, os caras lutavam para arrancar olho, garganta e testículo, e era a mesma similaridade da garra, era o mesmo movimento. Como é que E garra não uma coisa que funciona, é então? triste é que eu já vi esse tipo de comentário de pessoas vindo dentro do Kung Fu. Exatamente, é mais Porque triste. é mais triste porque a pessoa. Eu acho interessante você. Tudo bem, cada um faz o que quer, né? Você praticar, né? Acho que a gente vai entrar num assunto polêmico, mas é bem rápido. Você praticar um sandá, um kickboxing, um muay thai, porque você gosta, é legal, tudo bem. Eu sou professor de sandá também. Mas eu não posso, não sei como é que fala esse termo de português, rely, eu não posso me pender ao Depende. sandá, exato, para que o meu Kung Fu seja bom e dependa do sandá. Então, assim, senão o meu estilo de Kung Fu é incompetente. Por que eu tô treinando 30, 20, 40, 50 anos no estilo de Kung Fu, sendo que eu podia simplesmente pegar ali, pagar uma mensalidade para treinar sandá e simplesmente só treinar sandá? Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, já vi, não, mas você vai utilizar energia, né, do Kung Fu no sandá, tá, você vai utilizar energia, mas e movimentações de dedo, por exemplo, como é que você vai aplicar com uma luva, tá, você tá numa rua, você vai utilizar a movimentação de dedo, e você não utiliza, por exemplo, o BUD, você não utiliza, como você falou, um Fudial, uma garra de tigre, você vai utilizar só soco e chute, tá, que você tá praticamente lutando um kickboxing, e você tá lutando um kickboxing, né? Como é que eu posso falar? Com movimentações ali misturado com Muay Thai, porque você também vai ter cotovelada dentro do Kung Fu. Então, querendo ou não, você não está utilizando a estratégia de combate do seu Kung Fu. Uma coisa muito legal que eu falei com o Sifu Eric no nosso podcast em inglês, e foi um pouquinho polêmico, porque eu perguntei pra ele, falei assim, uma coisa muito legal, a gente vê os caras do Bakman, o cara luta Bakman, né? Você vê o cara do Yonchun, o cara luta Yonchun, ele não rely no Sandá, ele não rely em outra arte marcial. Por que que você às vezes vê praticantes de outras artes, sul, principalmente norte, tão focado no Sandá pra luta e chega no Kung Fu, o cara ele acaba, né, tendo essa mentalidade. A resposta dele foi clara, né? E eu, assim, entre aspas, até meio que entendo o ponto de vista dele, mas ele falou porque a pessoa é incompetente, porque a arte marcial dele, ele não entende o sistema dele, ele não estudou o sistema profundamente. Não que você, igual você falou, você não vai ficar fazendo garra de águia, postura assim, não é esse tipo de coisa. Você tem movimentações que você tem. Quando você entende o sistema, você sabe que movimentação para condicionamento físico é condicionamento físico. O que a gente vai entrar um pouquinho mais adiante, né, sobre a biomecânica, mas aquilo que a gente fala, Rolum Fubô, corpo de dragão, perna de tigre. Então você vai separar o corpo. A base é a base para fortalecer a sua raiz. Não você vai lutar ali. Quando você for lutar, você tem a sua Baijong, você tem a sua postura de luta. E aí você faz a conexão do corpo, mas utilizando as ferramentas que você tem. Porque não faz sentido você praticar, né? Que igual a gente falou ali atrás, né? Ataque 1000 vezes, você vai ter um ataque natural. Ataque 10.000 vezes, você vai libertar o espírito do dragão. Então, quer dizer, você está libertando o espírito do dragão para quê? Para você utilizar a Fudial, praticar a Fudial, e você vai utilizar um soco. Vê a diferença energética de um ataque de build cabeça de serpente, ou thrusting fingers, não sei como é que fala isso em português, para o jab. É completamente diferente a energia. Eu já vi pessoas falando, não, mas você não pode utilizar a build, você utiliza o soco, o jab, na competição, tá? Fala, legal, mas quanto de força você coloca no jab? Quanto de força você coloca no build? Você não vai na mesma força. Porque senão, a movimentação, ela muda. O seu corpo ele muda. A sua energia que você está projetando para frente muda. Então, quer dizer, o seu equilíbrio, seu centro de gravidade vai mudar. Se você colocar a mesma força numa outra movimentação, você vai ficar desbalanceado, e aí que o seu movimento, se o seu oponente estiver próximo de você, ele te queda, né? Que é o que o cara do jiu-jitsu, do judô, do shuai vai fazer contra você. Então existe tudo isso. Acho que é um conceito equivocado das pessoas utilizarem, né, o moderno e o tradicional. Não que um desqualifique o outro, muito pelo contrário, mas você se especializar num ou no outro. Ou você se especializa no Kung Fu, e é um cara bom de Kung Fu, que você vai utilizar todas as movimentações, projeção, queda, ataque, o que for, e a mesma coisa no Sandá. Mas aí você vê o cara do Kung Fu, o cara é ótimo em formas, mas o cara luta Sandá. Apenas acho que um assunto interessante pra gente focar. Mas vamos para a próxima pergunta. Falar um pouquinho sobre como que vocês veem o uso do Hungar em filmes clássicos de Kung Fu.
E qual que é o impacto na popularização do estilo? Eu falo isso porque eu acho que é uma faca de dois gumes. Você tem a positividade de você divulgar o estilo com veemência, né? Hoje você fala de Ip Man aqui nos Estados Unidos, todo mundo sabe, até a pessoa que não pratica, que aquilo ali é Kung Fu, por conta da visão, né, das coisas interessantes que você vê naqueles filmes, né? Um filme de ação, tem uma história, tem romance, tem tudo aquilo. Mas outro X da questão é o problema que eu vejo dentro do charlatanismo, porque, infelizmente, o Yong Chun era um estilo que era desconhecido, ficou conhecido pelo fato do filme, e aí, pum, explodiu. Todo mundo sabe Yong Chun hoje em dia. Todo mundo já viu. Você vai na escola, o cara tem um boneco de madeira ali por conta do filme, às vezes ele nem sabe utilizar. Então eu queria entender um pouquinho sobre essa questão, né, como que vocês veem um lugar nos filmes de Kung Fu e qual que foi o impacto na popularização do estilo. Então, você definiu bem, Imron. O Hungar, ele hoje, infelizmente, está muito sucateado, sabe? A gente vê muita gente que aprendeu Hungar picotado, então ensina uma forma, não ensina outra, não ensina, sabe? Então, porque muita gente que pega formas do Hungar da internet para compor estilos que não existem. Então, sabe? Eu até falei para o Nicolas esses tempos, né? Eu falei, Nicolas, olha, se eu soubesse um outro estilo, talvez eu saísse do Hungar, deixasse só para mim o Hungar e não ensinaria. Não porque eu não queira ensinar o Hungar, não é isso, mas do jeito que está sucateado a coisa, assim, na parte de utilização, então, eles querem utilizar como se estivesse num filme da Shaw Brothers, sabe? Cara, aquilo é filme, né? Então, fala, Nicolas. Não, é que eu pensei um pouco sobre isso, eu estava até pensando sobre isso antes, que eu penso que assim, o Hungar ele tem uma raiz, assim como todos os estilos tradicionais de Kung Fu, ele tem uma raiz. Quando um estilo de Kung Fu ele é propagado via cinema, via, né, as mídias, é muito comum as pessoas se distanciarem dessa raiz. E daí toda raiz ela tem ali a fórmula concentrada do estilo, digamos assim. Então, aquele cara que recebeu o legado, recebeu realmente um conhecimento profundo sobre o Kung Fu, sobre como ele trabalha o Qigong, as suas garras e etc. Aí o que acontece? O cara vai lá, treina um tempo, ou vê na internet, vê no filme algumas movimentações, e ele começa a replicar, mas sem ter esse conhecimento profundo. Então, o que acontece? Aquela fórmula concentrada, digamos assim, do estilo, aquela raiz concentrada, já vai se diluindo. Aí você vai vendo o cara que é a cópia da cópia da cópia da cópia. E daí vai se distanciando cada vez mais até que chega num ponto em que o cara não faz ideia como aplicar aquilo. E olha e fala, isso é estético. Porque ele acha que veio do cinema porque é bonito. E não, é marcial e foi adaptado para ser bonito no cinema. Mas a essência, a raiz, não é o ser bonito no cinema. A essência, a raiz, é a aplicabilidade marcial. E que isso foi se distanciando cada vez mais. Então, isso, inclusive, que é o que eu digo, da diferença de perspectiva que você tem quando você está numa linhagem mais tradicional, que está mais próxima dessa raiz, de uma linhagem mais distante, que não sabe direito com o que aprendeu, por que isso acontece? Porque é um cara que ele não foi até a raiz, que ele não foi ali até a fonte e buscou nela. E quando você vai até a fonte e busca nela, por exemplo, na família Lan, na família Lau, no Tio Tiling, no Frank Yi, são linhagens que eu respeito muito, eu gosto muito do trabalho deles, do Tom Fong. Fantástico o trabalho deles. Mas por que eu estou citando esses grandes nomes? Até a linhagem da Mok Guailan, que era a esposa do On Fei-hung. Tem várias linhagens que você vê que tem uma raiz e tem um conhecimento mais profundo. E todo o Hungar moderno, a maioria do Hungar que é popularizado, todo mundo fala, não, o meu Hungar é da linhagem do Tio Tiling, é da linhagem do Lan Sei-wing, vem do Tom Fong, vem... Beleza, mas então com quem você aprendeu que aprendeu com essa pessoa? Daí não sabe dizer. Uma coisa que eu acho, analisando os filmes da Shaw Brothers, a gente sabe que a Shaw Brothers ela era uma produtora que os produtores eram mestres de Kung Fu, né? Era principalmente o Lau Kar-leung, né, que era um excelente mestre, um praticante fantástico. E quando eles montaram os filmes de Kung Fu, a ideia deles, eu acho que foi uma ideia correta,
era fazer a coisa estética e que não passasse os segredos marciais ali. Né? Porque não pode, né? Exatamente, porque não pode. Porque isso é uma coisa que. Como é que você vai passar num filme, né, certas técnicas que podem destruir uma pessoa? Né? E o Lauca Jung, eu acho que tinha consciência disso. Então ele fez de uma forma estética, de uma forma bonita, né? Uhum. Uma forma de propagar o Hungar, né? Só que a partir disso, as pessoas. Sabe, é que nem a criança que vê o super-homem que bota lá, né? A Aí chega em cueca. casa, bota a cueca por cima da calça e tenta voar na varanda, se joga e cai. É mais ou menos isso que muita gente faz. Eles veem aquele filme da Shaw Brothers e querem reproduzir exatamente igual aquelas formas de lutar. E aquilo não é o Kung Fu na prática, sabe? Aquilo é uma forma estética de você fazer. Até a gente brinca na academia, né? Você está lá lutando, às vezes, com um aluno novo, ou até mesmo faz uma sequência de serpente, fazendo, né, uma coisa estilizada, mas é uma brincadeira. Você não vai lutar na vida real assim. Né? E isso os alunos têm que entender esse processo, entendeu? E os praticantes mesmo, né? E tem um detalhe também mais agravante em relação ao Hungar. Quando se teve a revolta contra o governo Manchu, tudo que foi criado no sul da China contra o governo Manchu foi chamado de Hungar, em homenagem ao Hung Rei Kung, que foi o primeiro Uhum. imperador lá dos Ming, né, se não me engano. Uhum. Exato. Então tudo que foi criado ali do sul da China se chamava Hungar. Mas nem tudo que estava no sul da China era o Hungar Wong Fei Hung. Tem essa Hum. diferença, então. Então, tem o Hungar que a gente chama Wong Fei Hung, que é a linhagem que nós estudamos, que é do Tutiling, que vem, né, claro, do Tutiling, os Lan, os Laos, são tudo Wong Fei Hung, né? Tom Fong também é aluno do Wong Fei Hung. Tem uma linhagem em Taiwan também de Wong Fei Hung, que vem de um outro aluno do Wong Fei Hung. Então tem vários assim, tem vários mestres que o Wong Fei Hung formou, né? Mas tem Uhum. muito Kung Fu que é chamado de Hungar que não é do Wong Fei Hung, que é esses a gente chama hoje, se fala Um muito, lugar de fila, né? Hungar de Vila, fala muito, né? Que foram Hungares que foram desenvolvidos em outras cidades, né? Que tiveram uma influência do Templo Shaolin do Sul, mas que não é exatamente o Kung Fu do Wong Fei Hung. Então a gente vê muita Legal. linhagem por aí que é híbrida, né? Eles misturaram o Hungar de Vila com o Hungar Dom Ferrum, e muitas vezes o Hungar Dom Ferrum não pegaram a essência, o legado mesmo, pegaram as formas só, então fica, sabe? Então, e tudo vira Hungar. Na verdade, tem essas diferenças do Hungar, né? Que são bem marcantes de passagem, tá? São bem diferentes, tá? Essas, como a gente fala, né? A gente está falando, vocês estavam falando sobre essa questão da aplicação e sobre os filmes. Tem uma frase, né, que o Musifuli falava, que é muito interessante, chama Mogun Mofa Mo San Kung Fu, né? Sem fundamento e sem método não há Kung Fu verdadeiro. Por que a gente fala isso? Sem Kung Fu e sem um método. O método, ele é praticamente, entre aspas, assim, uma cartilha que vai te ensinar toda a didática do estilo, não apenas a movimentação, para que você possa estar aplicando aquilo com a sua veracidade completa. Né? Aí a gente talvez até faz uma ponte e volta para a ponte do que a gente está falando em relação da aplicação e o Sandai, a arte marcial moderna. Né? Porque sem o Mogum Mofa, né, sem o método, né, que é o Mofa, que é o método do estilo, né? Cada estilo tem uma metodologia. Você pega, por exemplo, o Yon Chun, você tem o Shuli Tao, Chun Kyu, Biu Ji, né? Você tem uma transição de início ali. Cada Mopai você vai ter aquele sistema completo. Então, quando a gente fala sobre essa questão de aplicabilidade, é importante dizer que a sua aplicação e a sua veracidade completa, não é todo mundo que conhece isso, porque quando, igual você falou, acaba se perdendo a essência, vai, né, saindo de fora das raízes, claro que passa geração, muda geração, mas a tradição é importante não só porque você está ali perto do cara que, entre aspas, né, acabou criando o estilo, mas porque você está próximo ao conhecimento. Né? É claro que existem praticantes também que estão próximos ao conhecimento, que o cara é preguiçoso, não gosta de estudar e passam Kung Fu, né, boca de porco. Mas e tem pessoas fora que estão longe que falam, pô, cara, eu quero conhecer mais. O cara vai atrás e, claro, tudo depende da pessoa. Então acho que é muito interessante isso, a gente, né, fazer um adendo sobre essa questão que a aplicação é legal. E a gente já vai pular para a próxima pergunta, que acho que já linka e vocês já voltam a falar. Né, quais são os princípios biomecânicos que sustentam a base do Hung e por que a postura é tão enfatizada, né? A gente tem aquela frase famosa, né? Pernas para o norte, mãos para o sul.
Dentro do Kung Fu de Hakkai, a gente tem as biomecânicas, que é através do Fao Chao Tamto, a gente tem Boigin, Yugin, Jingogin, né, que é aquela liberação de energia, explosividade, conexão da biomecânica para geração de força. Queria entender sobre o Hunkyun, quais que são os princípios da biomecânica que vocês podem estar falando, né, através da enfatização das posturas. Você fala, você? Fala você. Pode falar isso, estou falando muito. Tá tímido agora. Não, você fala demais, deixa eu falar um pouco. Eu diria que, assim, uma coisa que eu falo é que a galera, ela até vai ligar um pouco com as garras, porque, por exemplo, quando você faz garra de tigre, não é só a garra de tigre, é o corpo de tigre. É um princípio de projeção de energia do corpo, de como você vai usar aquilo no combate. Quando você usa a garça, não é o bico da garça ali, fiz o bico. Tá, beleza, mas assim, uma biomecânica da garça, entende? Então, cada animal ele tem a sua característica dentro desse processo de biomecânica e como você vai usar essa energia desse animal para você usar a biomecânica do corpo e desenvolver força. E isso também entra no papo que a gente estava antes, das pessoas, é estética a garra, né? Não, a garra você vai usar, mas é em momentos, mas o mais importante do animal é a biomecânica que ele traz. É a forma que o seu corpo vai atuar usando aquele animal, aquela energia daquele animal, aquela intenção, entende? E daí você junta isso com outros aspectos que você tem no sistema, que você completa essa questão da biomecânica, de como você vai projetar energia, de como você vai dispersar ela, como você vai desviar ela. E eu sinto uma confusão das pessoas nesse sentido, que o cara olha e fala, faz a garra, daí o cara estica totalmente o braço, faz o tigre todo torto, e aquela coisa que você olha e fala, meu Deus do céu. Não é simplesmente você tá ali, você não tá com postura de tigre, você percebe que o cara pegou o Hungar ali longe da raiz, digamos assim, porque na hora de fazer o tigre não tem uma biomecânica de tigre. O corpo do cara não está se comportando da forma adequada. Então aquilo não está adequado. Você pode dar um soco que seja um tigre, né? Exatamente, isso é uma coisa não é muito necessariamente legal. a garra. Você pode trabalhar com a palma que seja um tigre, você pode entrar com um soco um tigre. É uma forma de você usar o corpo. Uma coisa, só um pequeno corte, você vê muitos estilos, a gente chama de estilo alternativo, né, que são estilos criados na América, que se dizem ter conexão com Kung Fu, mas não tem conexão nenhuma, porque são pessoas que são inspiradas, que criam estilos através de ver filmes. É exatamente isso, eles acreditam que o animal é só, o tigre só vai fazer, aí o cara faz 20 vezes, 30 vezes essa movimentação de diferentes angulações, e acredita que aquilo ali é tigre. É que serpente, o cara fica 20 vezes fazendo isso, né? Porque ele não entende a biomecânica, ele não entende que o soco também pode ser tigre, que o soco também é dragão, né? Mas você tem toda uma biomecânica, você tem toda uma explicação filosófica e aplicabilidade de combate do porquê que aquilo ali é o dragão, do porquê aquilo ali é o tigre, ou serpente, desculpa, Nicolas, pode ir. Perfeito, é isso. Não é, mas é. E é engraçado porque, assim, veja, eu não tenho, assim, eu penso que eu não teria tanto problema com a galera que fica criando mil coisas se eles não falassem que são tradicionais. Entende? Eu acho que assim, existe o quê da honestidade do negócio, de você olhar e falar assim, eu criei isso, eu não peguei a raiz tradicional e etc. Então fala, o meu sistema não é tradicional. E tá tudo bem, entendeu? Se você é honesto sobre isso e fala, aqui a gente faz as formas e luta o sandá. Assim, não é o que eu acredito que deve ser. Eu acredito num Kung Fu mais tradicional. Eu gosto dos processos do Kung Fu tradicional, mas eu acredito que, assim, se você fala honestamente de, olha, o meu Kung Fu, eu criei essa forma, eu vejo dessa forma, eu acho bonito assim, e para o combate eu acredito no processo do sandá. Pelo menos seria honesto. Entende? Eu posso até não concordar com o cara, mas eu não vou olhar e falar assim, não presta, etc. Porque, poxa, ele está sendo honesto, entendeu? E diferentes visões marciais são naturais. Então eu respeito uma visão diferente da minha, uma visão mais moderna.
E eu não tenho nenhum problema com visões modernas de Kung Fu. O meu Uhum. problema é quando o cara tem uma visão moderna e ele olha e fala, sou mega tradicional. Aí é complicado. Concordo. Um último adendo, você falou, né, sobre uma coisa muito interessante. Na garra do tigre e o corpo de tigre, né, é né, o bico da garça, você tem o corpo, a biomecânica da garça. Tem uma frase em cantonês que a gente chama Salfacimo Lamdinsam, né, as técnicas de mão são o coração da floresta marcial. Porque é ela que vai representar exatamente o que você está fazendo, né? Sem o salfá, que a gente chama, né? Nesse contexto da forma, né? Você pega, por exemplo, o Yonchun, você tem os salfados do Yonchun, Paksal, Lapsal, Bonsal, que são específicos dele, mas você também vai ter algumas coisas Tansal dentro do Hunkyun, você vai ter Tansal dentro do Renimon, que você vai ter Tansal dentro do Bakmei, Bakfupai, que é uma outra visão aplicável, mas que ele tem a sua biomecânica, né? Ele tem ali dentro do Moulam marcial, dentro da floresta marcial, a sua especificidade, como se fosse uma fruta. Moulam seria a floresta marcial. Né? Então, a fruta, o pêssego que nasce nessa árvore não é a mesma coisa que a melancia que vai nascer naquela árvore ali. Né? Talvez é doce igual, né? Às vezes até, dependendo da fruta, tem um sabor similar, mas não é a mesma coisa. Eu acho que isso é muito legal a gente estar falando. Interessante você estar comentando que Uhum. o próprio, a gente vê muita gente divulgar por aí, vídeos e tudo mais, que pega, o cara aprendeu as formas do Hungar. Mas o Hungar não é só forma, ele tem outras componentes, ele tem o Sansal, ele tem o Salfato, que são do Hungar, que são da tradição de como você aplicar ele, como você passar. E você vê que muita gente não sabe essas questões. E Uhum. daí eles, não, porque eu conheço, eu sou mais de Hungar, e não sabe o estilo inteiro, sabe ele picotado em formas só. Ou não usa a metodologia A mesma, chinesa própria do do Hungar, Hungar, que sabe? Então, isso eu confesso que me desanima em termos de Hungar, sabe? Uhum. Que nem eu falei para o Nico, olha, se eu soubesse um outro sistema inteiro, assim, eu fico, tem vezes, pensando, não, eu vou deixar o Hungar para você, porque eu estou cansado eu sou mais firme com o Hungar. Eu falo pro meu pai, eu nasci no Hungar, eu vou continuar no Hungar, eu amo o é, Hungar, e é isso aí. Eu posso até aprender outros sistemas, né? Até sempre me dispus a aprender outros sistemas. Sim. Fui lá, já fiz aula de Wing Chun com o Eng, já estou pegando também um pouquinho de Wing Chun com meu pai, já estou treinando o Reine Moon até com É, você de vez em quando, né? Ali é. pensando. Então, assim, e eu não tenho vergonha de falar que eu treino outros sistemas de Kung Fu além do Uhum. Hungar. O que que isso desmerece o meu Hungar? O que não, que isso bom, desmerece o meu Kung Fu? Ah, eu treino Hungar e eu também treino com outros Sifus, né? Além do Sifu Paulo, que é o meu Sifu de Uhum. Hungar. Por quê? Porque eu quero aprender. E é bom isso, é saudável. Uhum. Você tá num estilo de Hungar. Eu treino Hungar desde pequeno, né? A minha essência de Hungar ela existe. E quando eu treino outro estilo e entendo e vejo, entro em contato com outras visões, isso não polui o meu Hungar. Uhum. Isso amplia a minha visão dentro tanto do Hungar quanto do Kung Fu de forma geral. E é muito saudável. Eu sempre falo para todo mundo fazer trocas técnicas com outras artes marciais. Uhum. Então eu tenho um amigo meu que é lutador de MMA, eu tenho um amigo meu que já foi boxeador profissional, eu tenho um amigo meu que eu acho que ele é terceiro ou quarto dan lá de Taekwondo, eu tenho vários amigos que treinam várias artes marciais, sou amigo inclusive de pessoal que faz karatê, e a gente volta e meia se reúne, faz uma troca leve, treina e etc. Por quê? Porque enriquece. Toda essa experiência enriquece. Você vê, às vezes, algum movimento que o outro faz, você pensa, caraca, tem um movimento igual naquela forma do Hungar que eu aprendi. Daí o cara dá uma Uhum. interpretação diferente. Você olha e fala, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. E tá aí, você aprendeu algo novo, né? Exatamente, sempre tem oportunidades para aprender e para crescer dentro da arte marcial, mas cabe à pessoa realmente esvaziar a xícara e querer ser humilde o suficiente para poder reaprender, né? É triste porque normalmente, né, eu sempre vejo, tem os dois extremos, né? O cara que ele acha que ele é super tradicional e só ele é tradicional, ele não quer aprender com ninguém porque ele tem a verdadeira arte marcial suprema, e tem o cara que ele cria um estilo de arte marcial porque ele acha que
né? Ele não precisa de nenhuma outra arte, só assistindo 3, 5 filmes do Shaw Brother, para ele já fez o sistema completo dele e não precisa de nada. Então, assim, é triste de ver em relação a esses dois extremos, né? Os extremos a gente vê em todos os âmbitos da vida. Qual que é a importância, eu acho que isso é muito importante essa pergunta, a importância da tradição e da linhagem dentro da prática de vocês, né? Até dei uma aula esses dias falando sobre o Simon, que eu acho que um dos aspectos mais mais importantes dentro da arte marcial, que ela tem se perdido. Qual que é a importância da tradição e da linhagem para vocês dentro do Kung Fu? Ó, eu falo? Pode ser? Não tem problema. Eu tô me empolgando agora também, né? É, eu digo que assim, não existe tradição sem linhagem e não existe linhagem sem tradição. São Uhum. coisas extremamente interligadas. Você não pode se apropriar dizendo que você é tradicional e etc. E daí você vai perguntar: ah, mas você sabe de onde veio o seu Kung Fu? Não. Ah, Do aprendi com pergaminho. fulano. Com quem fulano aprendeu? Ah, daí eu já não sei. Não, não. Então tem que ter uma linhagem que te conecte, porque é essa linhagem que forma uma tradição. Só completar, né? A linhagem, ela vai ter certas características de ensino, certa metodologia, que muitas vezes você vê alguém que não teve linhagem, não vai ter essa metodologia, não vai ter essa forma chinesa de te passar, né? Essa metodologia chinesa de você, porque o chinês ele pensa muito diferente da gente, né? A gente tem Uhum. aquela coisa, tipo o Muay Thai. O Muay Thai ele é mais próximo do nosso pensamento ocidental. Ele é objetivo, é aquele, né, aquele trabalho com soco, chute e repetir aquilo muitas vezes. O chinês é que nem aquela história da espada. Você vai aprender espada chinesa, o que você tem que fazer antes da espada chinesa? Tem que fazer a caligrafia chinesa, porque vai trabalhar movimentos similares. Então, o chinês Uhum. ele tem essa coisa de te ensinar pelas bordas, né? Como eu gosto de comparar, né? Você vai aprendendo outras valências que vão desembocar numa habilidade maior tua. Então, quando você sai de um Kung Fu de tradição de linhagem, normalmente o que a gente vê é que esses aprender pelas bordas se perde, né? A pessoa tenta ocidentalizar isso. E aí essa metodologia cai Uhum. por terra. Você não vai ter o mesmo desenvolvimento dentro de uma linhagem, quando você tem uma linhagem pura, uma linhagem realmente segura de onde veio, de origem. No caso do Hungar, família Lan, família Lao, Tongfong, linhagem do Tongfong, é o pessoal de Taiwan, O né? Jiquilinha, né? O Jiling, que é do Tikal, né? Foi o veio do Lance Wing. Então, assim, são linhagens que têm toda essa metodologia de ensino tradicional chinesa. E isso vai te dar uma raiz muito forte, muito segura do que você está aprendendo. Se você pega assim, aprendi de tal cara, mas aprendi uma forma com ele, daí fiz com outro, aprendi outra forma com o outro, junta tudo, não vai sair a mesma coisa. E isso é uma coisa, Né? inclusive, que eu estava comentando com meu pai, que é um dos motivos da gente, por exemplo, se a gente vai dar curso, a gente não faz um curso de uma forma. Sim. A gente não dá forma em curso. Por quê? Porque aquela forma existe dentro do sistema, dentro de uma lógica dentro daquele sistema, que tem toda uma metodologia que você vai chegar naquela forma e trabalhar aquele tipo de energia, aquele tipo de intenção e aquele tipo de movimento. Como que eu vou tirar isso do contexto e simplesmente passar num curso? Vai ser. Vou estar passando movimentação, mas o cara não vai saber a energia, os sons que ele precisa fazer, a intenção correta. A própria sequência, né? Exato, a própria sequência O de cara não é à ensino. toa que começa, né? O tradicional do Tutulinga é o Laugar, daí tem todos os sulfatos do Laugar, 2 a 2, aí vai para o VUTIP, aí vai para o Conti, sabe? É toda uma progressão técnica, né? Que você vai fazer. Se você vai lá para o VUTIP direto, né? Fica faltando coisas no caminho. Não, e Né? daí você pega algo avançado, sem ter noções básicas, você não vai conseguir fazer o avançado e não vai conseguir fazer o básico também. O Kung Fu ele é formado Uhum. por uma boa base. Então o que a gente mais repete é a base. Se você, como que você vai começar a pensar em projeção de ti, por exemplo, de fazer processos mais profundos, se você se bate com a base? Não tem como. Isso foi um É, processo que eu senti na pele com o Eng, né? O Eng me ensinou direto o forró, né? Que ou no Tutulinga, eu acho que está na Azul, se eu não me engano, né? Porque ele não sabia o sistema inteiro. Então a gente trabalhou, eu aprendi com o forró, aprendi, mas ficou uma coisa muito no ar, assim. Tinha técnica no forró que eu não conseguia aplicar. O Eng aplicava em mim e falava, nossa, como é que eu aplico isso? Ele me ensinava a explicar, eu explicava, mas eu não conseguia.
Mas por quê? Porque eu não tinha feito todos os passos anteriores até chegar no full rock, né? Hoje eu vejo isso, hoje eu tenho maturidade marcial para entender esse processo, né? Que naquela época foi o Engel para mim, ele quer aprender Hungária, eu vou ensinar full rock para ele, né? Né? Essa coisa que vocês falaram, acho que é fundamental porque, né, eu também concordo 100% sobre isso em relação a desfragmentar um estilo e falar, hoje eu vou dar um workshop de uma forma avançada de Bachmann, um exemplo, né? Vamos pegar ali a Backlund Kyun. Aí, aí eu pego um cara de Louva-a-Deus, um cara de Shaolin do Norte, aí vem um cara de Kunkyun, aí vem um cara de. Talvez o Rincon vai conseguir melhor se adaptar. Talvez você se adaptaria um pouco melhor pela fase do sul. Acho que Tcholifá talvez teria um pouquinho de trabalho, mas você vai ver que o cara vai pegar a movimentação, vai ficar movimentação por movimentação. Eu lembro quando eu comecei a treinar Baku Fu Pai, cheguei pro Sifu Harry Gearfield, eu lembro que ele tinha lá no site dele alguns cursos, né, e eu falei, se for ver esse negócio aqui, né, Indiao Kill, né, que é uma das formas que chama de garra de águia, né, as pontas da garra de águia, dentro do Bakmei, dentro do Baku Fu Pai. Cara, o que é isso? A garra de águia dentro do Haka? E aí eu falei, cara, quero aprender tal, mas teve, né, a primeira introdução do meu Sifu, do meu atual Sifu, Sifu Den, que era né, que sempre foi meu grande amigo, e ele falou, você quer aprender? Quer, então você vai aprender o sistema inteiro. E eu, mas eu não quero aprender Baku Fu Pai. Não, se você, então cai fora. Ou você aprende o sistema inteiro, ou você não aprende a forma. E aí eu olhei e falei, não tô fazendo nada, né? Vamos treinar. E aí eu comecei, cara, foi um negócio assim fenomenal, que você pega a primeira parte, né, aprende o chumbuquinho, aí você começa a entender por que o chumbuquinho, a andada, você vai entender o que é a Fao Choi, o que é o Fao Rei, o que é o Chamgin, né, todas essa estrutura dentro da primeira forma, para que quando você chega lá, é como se fosse um degrau, você vai chegar nesse nível aqui, já entendendo tudo que está ali fora, e você não vai simplesmente pegar a movimentação atrás de movimentação, porque suas movimentações já vão estar bem coordenadas. Imagina eu chegar para um aluno e começar a ensinar boneco de madeira do Yonchun, antes de ele aprender a Xiuling-Tao, Chun-Kyu, Biu-Di. Então, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, né? Claro que hoje eu treino com o Sifu Day, não treino mais com o Harry Gearfield, mas foi uma oportunidade que eu falei, cara, ainda bem que eu tomei essa decisão, porque podia ser outra pessoa, não quero só aprender essa forma, que já teve muita gente que entrou em contato comigo. Não, eu quero aprender, me ensina uma forma de Baku Fu Pai, quando você cobra, não ensina, é sistema completo, você quer aprender? Você vai treinar o sistema completo. E também não tenho nada contra. Hoje tem muitas pessoas que fazem isso em federações de artes marciais, né? Que tem esse sistema de vender forma, é uma maneira legal de divulgar o sistema e de também conseguir uma remuneração, mas tradicionalmente, né, para entender até também para divulgar, para fazer a pessoa sentir um pouco daquele sistema, mas tradicionalmente eu não acho como é que eu posso falar, eficaz na parte de você realmente entender o que você está fazendo. E muitas das pessoas que eu vejo que faz isso, compram uma forma para poder agregar dentro do sistema, né, que é uma concha de retalho do que ele tem, ou então para poder também revender. Aí como é que eu vou aprender? Imagina eu chegar para vocês agora, me ensina o Tite-Sen-Kyun, porque eu vi muito forte, cara, e eu quero fazer porque eu quero treinar, mas nunca treinei um Kyun. Aí vocês me passam o Tite-Sen-Kyun, aí chega aqui, cara, eu vou vender um workshop do Tite-Sen-Kyun. Imagina a merda que eu vou estar fazendo, né, para poder estar compilando, passando isso adiante. Então precisa ter uma maturidade. Quando eu falo maturidade, é você entender do estilo, não uma questão da pessoal, da personalidade da pessoa, que é preciso que ela entenda, né, a ramificação para que ela possa estar passando adiante, para que o Kung Fu dele seja eficaz. Não adianta, se não ficar movimento por movimento, fica uma dança, né? O que a gente vê hoje, né? O cara, ele é um belo dançarino, mas ele não sabe aplicar o que ele faz. Então isso eu acho que é muito importante. Vamos para a última pergunta. Como que vocês veem a prática do Kung Fu nos tempos modernos e como vocês acreditam que será a prática no futuro? Depois eu dou uma. Eu acredito no seguinte: eu acredito que quando você recebe um legado, recebe uma tradição, cabe a você adaptá-la aos tempos modernos. Uhum. E quando eu digo adaptá-la, não é alterá-la, mas é manter, ensiná-la de forma que mantenha a chama viva, digamos assim. Então, eu acredito que o Hungar ele está seguro, digamos assim, para o futuro, apesar de você ver muitos problemas envolvendo o Hungar, envolvendo grupos que alegam ser tradicionais, envolvendo um monte de coisas nesse sentido, Uhum. de gente que pega um movimento ou outro de filme e daí, de repente,
sai fazendo forma, mas assim, ainda bem, eu fico feliz com isso, de você ter grandes famílias tradicionais de Hungria, como a família Lau, como a família Lan, como o próprio Tutiling, né? Você vê que é uma tradição que se mantém viva. Então, é uma tradição que ainda assim cresce, e cresce de forma séria. Tudo bem, eu até acho que em termos de proporção você tem muito mais gente aprendendo vendo vídeo e filmezinho do que realmente de forma séria, infelizmente. Mas por mais que exista isso, é uma tradição que se mantém viva e que tem muito praticante sério, muito praticante muito bom por aí. Então eu não, eu antigamente eu tinha um certo medo de tipo, puxa, vai, o Kung Fu ele pode morrer, pode acabar, e se esse conhecimento, mas daí eu olhei e falei, não, mas pera, tem um monte de família tradicional que tem esse conhecimento. Então, tá vivo. Eu fiquei muito feliz quando eu estive na China. Uma das coisas que me deixou muito feliz é ver a quantidade de mestres que tinha lá, sabe, na inauguração do Museu do Chichen. Não só de Hungar, né? Claro que de Hungar tinha muitos assim, mestres de alto nível de conhecimento. Consegui conversar com vários assim que que eu fiquei muito feliz de ver isso, sabe? Então, assim, tinha um mestre que estava, foi até quem tocou o tambor na abertura lá do museu, né? Do Chiling lá. Era o mestre Choy Fat que estava lá, sabe? Então tinha mestre Choy Fat, tinha mestre Wing Chun, tinha pessoal da família Lan que estavam lá, sabe? Mesmo do Chiling tinha o Fong lá, que é do interior da China, do conhecimento profundo. Tinha o Gucci da Itália, assim, conhecimento profundo. Tinha o Leonardo Vera da Argentina também, uma pessoa assim, um grande conhecedor de Kung Fu. Então, assim, muita gente boa ali junto de conhecimento profundo do Hungar, sabe? Tinha uma senhora chinesa também. Nossa, impressionante ela. Uma senhorinha, assim, sabe? Você vê aquela senhorinha, tal, jantou com a gente 2 vezes ali. Uai, nossa, não lembro o nome dela. Ela, inclusive, jantou comigo umas 2 vezes na nossa mesa, umas 2 vezes. Chegou no dia lá do Futiling, a mulher foi fazer o bastão da família lá arrasou, assim. A senhorinha saiu com o Ifu lá e Nossa, impressionante ela fazendo. Uma força, um Uau, tique. Você ficava impressionado com ela, sabe? Então, assim, um pessoal de muito conhecimento, de muita técnica, né? Me impressionou bastante isso, fiquei muito feliz. Então, isso realmente a gente já pensou, não, o Kung Fu ainda vai longe, se Deus quiser, né? Está em boas mãos, tem mestres aí no mundo inteiro fantásticos aí, né? que legal. Bom, a gente está chegando no final. Eu agradeço vocês pela participação, Cifu Douglas, Cifu Nicolas. É, Foi uma baita de uma aula de Kung Fu hoje que vocês deram. E eu queria deixar esses pequenos minutos aqui para que vocês possam estar divulgando o trabalho de vocês, como encontrar vocês, né? A página, a rede social, o TikTok, YouTube, o que vocês puderem estar divulgando aí, novos eventos, projetos também, fica à vontade. Pode começar, você sabe a história. A gente tem um site, né, Academia Wuchan. Também tem o Instagram, né, que também Academia Wuchan. E tem também o Douglas Kung Fu, né, que é o Instagram do meu pai também, direto. É, a gente pretende dar um curso de Kung Fu Combate daqui a uns meses, a gente está desorganizando os detalhes. E, além disso, a gente se situa em Curitiba, no Paraná. Representamos a linhagem do Tchutiling aqui no Paraná. Nós somos alunos do Cefupol, que é aluno direto daí do Tchutiling, né? E eu diria que é isso. Mais alguma coisa? Essa ideia desse curso Kung Fu e Combate é dentro de uma visão tradicional do Kung Fu. Não é Sanshou, Sandá, não. É assim, como você trabalhar com o Kung Fu tradicional numa situação de combate, né? Vai ter um dia que vai ser aberto para pessoas que treinam Kung Fu, né? Todas as academias aqui da região, quiser qualquer treinar, um, né, pra gente iniciante, isso avançado. vai ter práticas ali 2 a 2 para a gente entender como é que o Kung Fu pode ser utilizado, ser tirado da forma e passar para uma situação mais real do combate, como que se usa aquilo ali, né? Não só aplicações, mas exercícios para desenvolver esse processo. E vai ter o segundo dia que é mais fechado para o pessoal, né? Mais
interno, digamos assim, e daí nós vamos estar trabalhando técnicas mais avançadas, daí sim, mais dentro do lugar, dentro do que nós treinamos para você desenvolver mais esse aspecto mesmo marcial. Então não vai ser, vai lutar com luva, protetor, não, vai ser mão aberta e com cuidado para não se machucar, mas assim, Uhum. uma proteção para você trabalhar, né, Realmente, esse esse processo do Kung Fu, de como isso, você de vai. garra, bico, pegada, né? E aí, por aí. Não, é legal. Precisa dessa iniciativa, né? Precisa realmente a gente divulgar, falar mais sobre essa aplicabilidade. Porque, como você falou, tem exatamente grandes mestres, a quantidade de mestres tradicionais, graças a Deus, é muito grande, pessoas que estão fazendo um trabalho excelente, também tem grandes pessoas fazendo um desserviço, né? E a gente, como praticante sério na comunidade de artes marciais, a gente precisa sempre estar divulgando, estudando, fazendo novos projetos e unindo o pessoal para que todo mundo possa estar junto também com uma energia só e divulgando junto, né? Como aquela frase em português, uma andorinha não faz, uma única andorinha não faz verão, então tem Isso que aí. pegar todo mundo aí realmente se unir, independente de o cara, né, do Yun Chun, o cara do Hong Kyun, Chun Li Fai, o que for. Galera, vamos pegar junto aí para que a gente possa estar divulgando a arte marcial e um ajudando o outro, porque não sabe, Com certeza. não pode ficar com essa, às vezes, com essa visão circular de que o cara vai fazer um evento, não vai participar, às vezes até com medo de perder aluno. Não, cara, cada pessoa ali tá fazendo realmente para arte marcial, né? Não para poder estar divulgando só o seu. Mas eu agradeço vocês desde já pela participação, por estar até aqui, né? Grande Com abraço e forte certeza. abraço para o Chifu Paulo também, que teve aqui no nosso canal, né, arrebentou aqui no podcast, compartilhou também a visão dele sobre o Ronquinho, sobre a história de vida que ele teve. E você que ficou até aqui, né? Lembrando que também tem o canal em inglês, eu sempre esqueço, o canal em inglês, pessoal, a gente vai estar voltando também, né? Se você tem influência no inglês aí, assiste o canal. Acho que tem até a opção lá que você consegue ver a legenda. Você clicar lá no botãozinho lá, você consegue traduzir também, tá bom, pessoal? Agradeço vocês mais uma vez, Cifu Douglas e Cifu Nicolas, por essa Agradeço. participação excepcional, né? E até a próxima, pessoal. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.